Olá, turminha de segundo ano, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estou aqui de novo, hoje, sexta-feira, 26 de março de 2021, trazendo para vocês mais uma aula de arte. Lembrando que essa semana, no dia 23, tivemos uma aula, porque geralmente a nossa aula de arte é toda sexta-feira. Porém, aconteceu de ter muitos feriados na sexta e as nossas aulas diminuíram bastante. Aí, como a gente já havia concluído o assunto de oficina de negócios, eu resolvi trazer uma outra aula de arte no dia da aula de oficina, que foi na terça, para poder adiantar o nosso assunto e hoje, sexta-feira, a gente conseguir encerrar a primeira unidade, certo? Vamos à nossa correção dessa atividade que eu enviei para vocês, das atividades, né, que eu enviei para vocês no dia 23, que foi sobre desenho de observação. Então, no dia 23, eu passei para vocês algumas atividades. A primeira foi a seguinte, na página 19, como a gente estava falando sobre desenho de observação, vocês teriam que observar essa imagem, essa pintura de Hugo Adami, intitulada de Cebolas, né, que ele fez em 1926, e responder essas perguntas que estão aí embaixo. E dizia assim: número 1, o que você vê nessa pintura? Isso daí era uma resposta pessoal, tá? O que é que você consegue ver, o que é que você consegue imaginar nessa pintura? 2, quais são as figuras representadas? Então, as figuras representadas aí são cebolas, tecido e garrafa. Tem aí a imagem de 3 cebolas em cima de um tecido, né? E uma garrafa também em cima do tecido. Essa era a resposta do 2, tá? 3. Você consegue ver as linhas que o pintor utilizou? Então, quando ele fala aí em linhas, são aquelas linhas que a gente estudou, né? As linhas simples, a linha curva e as linhas complexas. Então, quando a gente fala em linhas simples, são aquelas horizontais, a vertical e a inclinada, né? Que é aquela que fica na diagonal. E a linha curva são aquelas em que não fecham, né? Elas são curvas, porém, elas não são curvas abertas. E temos as linhas complexas, que são 3, são a poligonal, deixa eu filar, a sinuosa e a mista, né? A poligonal, aqui é a sinuosa, a primeira, a poligonal e a mista, que é misturando as duas linhas complexas, né? Então, ele pergunta aí se a gente consegue identificar alguma linha. Então, é fácil dizer que ele utilizou, né? Algumas linhas, sim. E que ele utilizou linha curva para desenhar a cebola, a linha reta, a linha diagonal, né? As inclinadas, as horizontais, as verticais. A gente consegue identificar aí. Então, a resposta é simples. Você vai dizer que ele utilizou, sim, as linhas horizontais, verticais, inclinadas e as linhas curvas para poder fazer o desenho, certo? Ele fala que esse tipo de desenho aí é chamado de natureza morta, né? Então, quando ele utiliza várias linhas, né? Aí, a próxima atividade, na página 20, era justamente sobre isso. Eu compor uma natureza morta e vocês fazerem um desenho, reproduzirem, né? Produzir um desenho semelhante aí nessa página. Aí dizia assim, ó, vamos então produzir um trabalho semelhante. Você vai precisar de lápis, grafite e alguns objetos. São esses aí que eu coloquei
na foto pequena para vocês. Aí eu montei essa composição, né, sobre a mesa. Aí você tem que observar as linhas e fazer o mesmo desenho que eu enviei para vocês aí nesse espaço. O que é que aconteceu? Como tem muita gente que não está assistindo o vídeo, então não fez exatamente a natureza morta que eu reproduzi. Fez outro desenho porque pegou as páginas lá na agenda e respondeu. Certo? Tá errado? Não tá, né? Mas também não tá totalmente certo, porque o certo é assistir aos vídeos, que para isso que existem, não é, esses vídeos, para isso que eu fico aqui do lado de cá gravando para vocês, preparando o slide, preparando a gravação, para ajudar vocês nas atividades em casa, né? Aí ajuda muito porque tira dúvidas, né? Eu já vou explicando o que é para fazer, fica muito mais fácil. Já na página 21, você teria que melhorar o seu desenho. Aí eu não pintei, tá? Mas o certo era pintar. Esse espaço aí era para você representar a sua natureza morta. Aquela que a gente fez anteriormente, só que com lápis grafite. Aí você ia passar para a página 21 esse desenho, só que usando a canetinha hidrocor e o certo era ter pintado. Eu não pintei, tá? Eu esqueci de pintar. Mas vocês sabem que é para pintar o desenho, né? A natureza morta. Na página 23, tinha aí um quadro de Juan Miró e vocês tinham que continuar preencher a outra imagem, né, o quadro, onde estavam faltando algumas linhas. Então, tudo que está aí, né, alguns que estão aí de vermelho, é provavelmente as linhas que estavam faltando, tá certo? Então, dá uma olhada para ver se você não esqueceu alguma linha. E caso tenha esquecido, é só continuar fazendo. Muito fácil essa atividade, né? Olhou a imagem do quadro à esquerda e vê o que está faltando no quadro maior, no quadro à direita e completar. Tranquilo. Hoje, vamos trabalhar as cores. Como a gente está falando sobre desenho e pintura, que é o assunto da nossa primeira unidade, vamos falar sobre as cores, certo? A gente sabe e já foi estudado, né? As cores primárias, as cores secundárias, não é isso? Hoje vamos falar sobre o disco cromático. Certo? Se tiver oportunidade em sala, vou montar com vocês esse disco, que a gente só precisa de um CD velho, uma tampinha de uma bolinha, pode ser uma bola de gude ou então uma bola de desodorante e a tampinha também de desodorante. Então, a gente pode montar esse disco cromático aí em sala, tá certo? Aí tem dizendo aí, você conhece o disco cromático? Vocês podem acompanhar no nosso livro de arte, página 24. O assunto é esse aqui, ó, as cores. Então, vamos lá. Você conhece o disco cromático? Observe a linha horizontal que divide esse disco. Tem aí uma linha horizontal, não é? E é possível perceber duas famílias de cores que surgiram. Uma na parte superior, que são as cores violeta, azul e verde. E na parte inferior, que tem as cores. E na parte inferior, que tem as cores laranja, vermelho, laranja e amarelo. Então, o que é que tem aí? Na parte superior, onde estão as cores azul, verde e violeta, que sugerem frio, descanso, tranquilidade, são chamadas de cores frias. Então, são 3 cores e são chamadas de cores frias: verde, azul e violeta. Certo? Essas são as cores
que transmite descanso, tranquilidade, são chamadas de cores frias. Já na parte inferior, que é essa parte embaixo da linha horizontal, temos aí mais 3 cores, amarelo, laranja e vermelho, que sugerem calor, alegria. São chamadas de cores quentes. Certo? Aí tem uma obra de Milton Mariano, intitulada de Agricultores. Ele fez essa tela em 1943 e ele é de Minas Gerais. Então, aí nessa obra dele, a gente consegue identificar vários tons, né? Tanto as cores frias como as cores quentes, né? Se você conseguir observar direitinho, a gente tem a mistura aí das duas, de todo esse disco cromático, né? Das cores quentes e frias. Aí, para revisar, eu trouxe aí para vocês, ó, cores frias, azul, verde e violeta. Cores quentes, amarelo, laranja e vermelho. Então, se eu colocar em uma atividade para vocês, ou até na verificação de aprendizagem, eu pedi para que vocês utilizem as cores frias para pintar uma imagem. Vocês sabem que as cores frias vão ser apenas 3 e será o azul, o verde e o violeta. Certo? Você vai poder pintar com essas 3 cores por se tratarem das cores frias. Aí eu coloco outra imagem e peço para que vocês pintem com as cores quentes. Vocês sabem que vão precisar do amarelo, do laranja e do vermelho para fazer essa pintura, certo? Cores frias, azul, verde e violeta. Cores quentes, amarelo, vermelho e laranja. Tranquilo, né? Dentro desse mesmo assunto, temos algumas harmonias, né? O que seria harmonia? Harmonia é quando se utiliza uma cor e outra para chegar a um determinado resultado. Aí temos aí harmonia monocromática. Para combinar as cores, usamos a harmonia. É uma forma de dar personalidade aos trabalhos. Que cor predomina nessa imagem? A gente sabe que vai de um vermelho, né, até um amarronzado. Essa harmonia foi conseguida utilizando-se apenas uma cor e vários tons, que vão dos mais claros até os mais escuros. Podemos chamar de tom sobre tom. Para esse tipo de trabalho, damos o nome de monocromia, pois mono significa um e cromia significa cor. Então, monocromática, uma única cor, certo? Foi aí do vermelho mais intenso e foi puxando para outras cores aproximadas do vermelho. Um tom mais escuro, que deu aí o marrom e o cor de vinho, e um tom mais claro, que deu uns tons de goiaba, né? De um rosa mais escuro. Então, quando a gente falar em monocromática, a gente está se referindo a uma única cor. Mono, um, certo? Falamos também sobre harmonia isocromática. Então, vamos conhecer aí o que é a isocromática. Conhecemos a monocromia, que é a utilização de uma cor em diversos tons, não é? Em tons variados. Observe agora a imagem abaixo, a imagem que está aí na tela de vocês. Nessa imagem é possível ver 3 cores que estão próximas do disco cromático. São cores vizinhas e que interferem uma nas outras. Se você usar vermelho como cor principal, deverá utilizar as cores vizinhas mais próximas, o amarelo e o laranja, em sua composição. Essa harmonia chamamos de isocromia, pois iso significa vizinho, próximo, e cromia a gente já viu que é cor. Então, é uma cor próxima, uma cor vizinha, tá certo? Uma cor que se aproxima da outra. Então, se você usar um laranja, você vai ter que usar um vermelho, um amarelo. Se você usar um amarelo, você vai ter que usar um vermelho e um laranja. Se você usar um laranja, vai usar um amarelo e um vermelho, ou então um laranja mais escuro.
certo? São as cores próximas, né? As cores vizinhas, certo? Então, iso, cores vizinhas, né? Isocromático, cores vizinhas. Harmonia por contraste. Você pode desenhar essas combinações? Nesse caso, as cores se complementam ou se opõem, certo? A essa relação damos o nome de contraste. O contraste, hoje em dia, é bastante utilizado em anúncios e cartazes de campanhas publicitárias. Temos aí um contraste, né? Quer dizer que é uma cor que se complementam, ou então que são muito distantes uma da outra, se opõem, né? Como o verde e o marrom, o vermelho e o preto, o amarelo, que é muito claro, e o preto, que é bem escuro, o branco com o marrom, tudo isso se opõe ou então se complementam, tá certo? Esse daí é a harmonia por contraste. Temos também a harmonia policromática. Preste atenção na imagem. Nessa imagem podemos ver muitas cores juntas, em uma perfeita harmonia. Quando empregamos muitas cores no mesmo trabalho, formando um todo agradável, estamos realizando uma policromia, pois poli significa muitos, vários e cromia significa cor. Então, o que foi que a gente viu? Falamos sobre harmonia monocromática, que é uma só cor e vários tons. Falamos sobre harmonia isocromática, que são cores próximas, cores vizinhas. Harmonia por contraste, cores que se complementam ou se opõem. Ou elas são para se complementar, uma complementando a outra, ou então se opõem, porque é uma muito escura e a outra muito clara. Harmonia policromática é aquela harmonia que mistura várias cores. Deixa eu revisar para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Harmonia monocromática. A monocromática é essa aí, ó, onde uma única cor era utilizada para puxar outros vários tons, né? Um tom mais escuro, um mais claro, certo? Essa é a monocromática, uma única cor, a única cor central aí foi puxando para um tom mais claro, um que foi diminuindo o tom, um tom mais escuro, uma única cor. Quando ele fala em isocromática, ele diz que é aquela cor próxima. Se você for fazer uma composição, um desenho, e esse desenho pede para que você utilize apenas a harmonia isocromática, se você utilizar um laranja, aí você vai ter que pegar outras cores próximas desse laranja, certo? Um vermelho, um laranja mais escuro, um amarelo, que são aquelas cores vizinhas, aquelas cores próximas. Quando ele fala em harmonia por contraste, são aquelas cores que se complementam ou aquelas cores que se opõem, porque são as duas totalmente diferentes. No exemplo aí, eu tenho um marrom com um branco, um muito claro e o outro marrom muito escuro, né? Então, elas se opõem, tá certo? Quando elas se complementam, eu posso colocar aí o verde com o marrom, não é? Porque são tons escuros e que podem se complementar, podem um ajudar o outro na composição. Mas aí, se a gente estiver falando em produzir uma composição utilizando apenas essas cores, você pode escolher uma dessas. E temos a policromática, que são aquelas que misturam vários tons e conseguem entrar em harmonia, né? São várias cores misturadas uma ao lado da outra. Você pode ver aí na imagem que tem o rosa com o amarelo, o laranja, o vermelho, um azul claro, um azul escuro. Então, poli quando tem várias cores juntas, né? Lembra, harmonia monocromática. Monocromática, uma única cor, vários tons. Puxa para o mais claro, para o mais escuro, para o médio, mas sempre voltado para aquela cor ali no meio.
harmonia isocromática. São as cores próximas, né? Iso são vizinhos, tá? Cores vizinhas, cores próximas. Harmonia por contraste são aquelas que se complementam ou se opõem. E a policromática são aquelas que trazem várias cores misturadas. E mesmo assim, você consegue compor, você consegue fazer a sua arte misturando. O que é que eu tenho para vocês para exercitar esse assunto? Temos aí a página 25, 26, não, 25, 27, 28, 29 e 30, certo? Na página 25, vocês vão fazer duas composições utilizando alguns materiais, né? Aí ele pede aí na página 25, na atividade 1. Faça um desenho que você expresse uma das sensações sugeridas pelas cores quentes. Sensações que sugerem as cores quentes. São aquelas cores que sugerem calor, alegria. Aí você vai fazer um desenho que mostre o calor, a alegria, utilizando as cores quentes. Só posso utilizar laranja, amarelo e vermelho. Só posso utilizar essas três cores aqui, ó, na atividade 1, tá? Aí eu vou usar hidrocor ou giz de cera. Vou fazer a minha composição expressando alegria ou calor e vou pintar apenas com as três cores quentes, amarelo, laranja e vermelho. No 2, você vai realizar uma pintura, só que agora com tinta guache. Tanto que vocês pediam para fazer a atividade com tinta guache. Chegou a hora. Vai utilizar a tinta guache, só que expressando uma das sensações das cores frias. Cores frias nos traz frio, descanso, tranquilidade. Porém, eu só vou poder utilizar três cores, tá certo? Deixa eu botar... Vou desenhar a lua, que é branca. A cor branca não está nas cores frias, então eu não vou poder usar, certo? Só vou poder fazer minha composição usando as três cores frias. Azul, verde e violeta. Não tenho violeta, vou juntar uma cor com outra e formar, tá certo? E vou fazer minha composição aqui embaixo. Na página 27, eu falo sobre a harmonia monocromática. Mono, uma única cor, não é? Então, monocromia, uma única cor. Aqui, agora você sabe o que é monocromia. Faça aqui seu estudo monocromático e pinte com lápis de cor. Vou utilizar o lápis de madeira, aquele lápis de pintar. E vou fazer qualquer desenho aqui, contando que eu utilize essas cores ou uma única cor central e vou puxando para o mais claro até o mais escuro, certo? Aqui nesse espaço, usando, sempre obedecendo o lápis que está pedindo, tá? Se é para fazer com tinta guache, se é para fazer com lápis de cor, tenta dar essa atenção. Todos vocês têm esse material. Harmonia isocromática. Iso, as cores próximas, né? Isocromática, cores próximas. É hora de aplicar a isocromia. Desenhe e pinte com cores vizinhas. Veja o disco cromático. Utilize lápis de cor. Novamente, aquele lápis de madeira, tá? O lápis de cor. Então, eu posso utilizar esse daqui, ó. Três cores próximas e faça a minha composição aqui embaixo. Certo? Retratando o isocromático. Eu posso colocar um azul, um verde? Não, de jeito nenhum, tá? Tenta respeitar o que tá pedindo aqui. A não ser que você coloque um verde escuro, aí vai puxando para um verde mais claro, um outro tipo de verde, até chegar um tom, até chegar os tons próximos, tá certo? Aí eu tenho também na página 29, harmonia por contraste. Faça um trabalho com lápis de cor em que eu utilize o contraste. Você poderá usar uma das combinações dessa página. Você vai escolher uma dessas 4 combinações aqui, ó.
Ou eu faço minha composição toda com preto, com verde e marrom, ou com marrom, um marrom mais claro e um preto, ou com o amarelo e o preto, então com o branco e o marrom. Vou escolher uma dessas 4 composições e vou fazer a minha composição aqui. Certo? Vou escolher e vou realizar nesse espaço aqui abaixo, na página 29. Lembrar que vai ser utilizado nessa atividade da página 29 o lápis de cor, que é aquele de madeira, tá? Nossa atividade na página 30, vamos realizar um desenho com harmonia policromática e pintá-lo com diversas cores. Crie seu trabalho no espaço abaixo. Então, esse daqui você está liberado. Ele não fala o lápis que você tem que usar, como é policromático, você pode usar todas as cores que você bem quiser, bem gostar. Então, nesse espaço aqui, você vai fazer sua composição. Ah, eu só quero utilizar a cor azul. Não vai ser policromático, né? Então, policromático, ele quer várias cores misturadas. Tá aqui a imagem, né, de exemplo. Então, são várias cores, tá? Se quiser usar a canetinha hidrocor, então faz um papel à parte e cola aqui, tá? Porque se você usar a canetinha hidrocor, vai borrar a atividade de trás. Então, usa um outro papel. Aquele que é para fazer com a tinta guache, também, só que a parte de trás dele é dessa forma, então não vai borrar, certo? Lembra que tem que esperar secar para poder fechar o livro. Se você pintar e passar para outra atividade, provavelmente vai colar e quando você for puxar a folha vai rasgar. Então, dá um tempinho ou deixa por último esse da tinta guache, faz os outros, depois volta e faz a página 25. Então, essa é a nossa atividade sobre o assunto cores, que é o nosso último assunto das nossas aulas de arte, da primeira unidade, né? Porque aí, no mês de abril, a gente vai iniciar a segunda unidade, onde vamos falar sobre dobraduras, vamos falar sobre modelagem, então vai ser muito mais interessante. A gente falou nessa unidade sobre desenho e pintura, onde iniciamos com a questão da pintura rupestre, né, que são os relatos deixados pelos homens pré-históricos, para que a gente conhecesse a história. Falamos também sobre pinturas, onde realizamos uma pintura com papel crepom, não é? Falamos sobre linhas simples, que são a horizontal, a vertical e a inclinada, a linha curva. Falamos sobre as linhas complexas, que são as sinuosas, as poligonais e as mistas. Falamos sobre desenho de observação, onde eu observo o desenho e vejo as linhas que foi utilizada ali para compor aquela arte, aquela tela, né? E o nosso último assunto, cores, onde falamos sobre o disco cromático, que é aquele em que está separado por uma linha horizontal, onde eu tenho na parte superior as cores frias, na parte inferior as cores quentes. Cores frias, azul, verde e violeta, cores quentes, laranja, vermelho e amarelo. Falamos sobre harmonias, que é o ato de combinar cores, não é? Harmonia monocromática, quando eu utilizo uma única cor, mas aí eu pego as variações daquela cor, né? Vou puxando para o mais claro até o mais escuro. Isocromática, quando eu pego cores próximas, cores vizinhas, né? Um amarelo queimado com laranja mais claro, mais escuro, sempre ali naquele entorno, tá? Sempre as cores próximas. Falamos sobre a harmonia por contraste, que são aquelas que se complementam ou que se opõem. Se complementam porque uma completa a outra, ou se opõe porque é muito distante, muito diferente uma da outra, como o branco e o marrom.
E falamos sobre policromáticas, que são aquelas cores misturadas, né? Todas as cores juntas, por isso que são chamadas de poli, né? Porque são várias, né? Várias cores. Esse foi o nosso assunto da primeira unidade. Estamos encerrando hoje, sexta-feira, 26 de março. Quando voltarmos na próxima semana, só vamos ter aula segunda, terça e quarta, porque a partir da quinta inicia-se o finalzinho da Semana Santa, né? Que até chegar o domingo de Páscoa, que é onde termina a nossa quaresma. Terminamos, aí passou o feriado, a gente vai retornar dia 5, e no dia 5 a gente já começa aí com as verificações e depois a segunda unidade, certo? Então, capriche nas atividades, terminou, manda foto para mim. A foto é o que vai dizer se você participou ou não dessa semana remota, tá certo? E até para eu poder ajudá-los a fazer a correção das atividades. Então, bom final de semana para vocês, um cheiro, até a próxima aula.